Aqui mostrar para vocês um pouquinho do Alibaba Group, a maior empresa da China. É uma empresa gigantesca de centenas de bilhões de dólares que é listada na Bolsa Americana. Tem o risco de ser empresa chinesa? Tem. Tem risco, inclusive agora teve até uma notícia, acho que foi ontem, que ela foi multada em 2 bilhões e 800 milhões de dólares. Vai ter sempre esses problemas, tá? Mas a empresa é gigantesca. Essas são todas as subsidiárias, as empresas que compõem o portfólio da Alibaba, né? Então, quando a gente está falando de AliExpress, talvez alguns de vocês ou muitos de vocês já compraram no AliExpress, né? Já demorou muito para as coisas chegarem, né? Mas hoje já estão chegando um pouco mais rápido. Tem a parte de cloud, de nuvem do Alibaba, né? Que tende a crescer. E o projeto, assim como a Amazon fez no passado, é tornar essa parte de cloud, de nuvem, dos servidores, a parte mais rentável do Alibaba, o Alibaba Cloud, né? O próprio site, alibaba.com, Daras eu confesso que eu não conheço, Cainião também não conheço, Teen Exhibition. Tem a parte de estúdios, de cinemas, de filmes também da Alibaba. Então é um conglomerado chinês gigantesco, tá? Ano passado, o Alibaba ele iria fazer um IPO, que seria o maior IPO da história, o IPO do Ant Group, que é o braço financeiro do Alibaba. Acho que são 30 bilhões de dólares o IPO, uma coisa assim. Então era um negócio gigantesco e aí teve problemas fiscais, de negócio da China, de regulação, que o Alibaba, o Ant Group, esse braço financeiro do Alibaba acabou não abrindo, não fazendo IPO, aí as ações foram bastante penalizadas, tá? Por que eu acho que vale a pena a gente investir em Alibaba e ter essa exposição na China, tá? Falei ontem, inclusive, para vocês, que a China cresce há décadas, a taxas absurdas, vai crescer 9%. Não me espantaria se daqui a pouco a gente tivesse um crescimento aí de 2 dígitos no PIB chinês esse ano. Acho que a China vai crescer demais com essa recuperação. O ponto positivo, se é que tem algum ponto positivo na questão do regime da China, é o quê? Veio a pandemia, cara, fecha tudo. Fica 30 dias, ninguém sai, ninguém põe o pé na rua e tu controla uma pandemia, né? Então, se é que tem um ponto positivo, talvez essa questão do controle da pandemia, da questão autocrática do negócio, fecha tudo em 1 mês, 2 meses a gente consegue resolver. Em poucos meses, não sei se vocês acompanharam, O presidente já estava lá em Wuhan, que foi o pico onde começou a pandemia, Então, para vocês entenderem a questão do controle que os caras fazem, Teve até uns vídeos que circularam na internet, a fiscalização que eles faziam ali na entrada da cidade, um negócio maluco, A gente não está muito acostumado com isso, enfim, mas no fundo depois deu certo a questão do controle. Aqui um pouquinho do site da companhia, Alibaba Group. Aqui tem esse videozinho para quem quiser se aprofundar, o Investor Relations, uma empresa que está listada na Bolsa Americana, empresa chinesa, que agora tem um nível de investigação, de análise por parte das autoridades americanas muito maior, tá? Então, isso já no passado, para quem já acompanhou o The China Hustle, que é um documentário que tem no Netflix, que fala das empresas chinesas que foram listadas na Bolsa Americana, empresas chinesas que compraram empresas americanas que estavam listadas e acabaram, por conta dessa compra, dessa fusão, começaram a ficar listadas na Bolsa Americana, atraindo bastante investimento e tinha muitos escândalos ali, Então hoje o buraco é mais embaixo, hoje realmente a fiscalização é muito mais intensa, hoje eles têm que entregar muito mais documentos e estarem absolutamente abertos a qualquer tipo de fiscalização contábil, tá? Aqui um pouquinho do histórico aqui, onde a gente tem na parte do IR, do Investor Relations, a parte dos resultados da empresa, e assim, gente, são números bizarros, assim, números impressionantes de retorno, de receita, de lucro. A China é um planeta, Então eu sempre falo assim, tem 2 planetas, tem o planeta Terra e o planeta China, 2 bilhões, metade da população está lá, outra metade está espalhada no mundo inteiro. Então é um universo absolutamente à parte, tá? Então, eu queria trazer aqui alguns highlights aqui dos resultados para vocês, do quarto trimestre de 2020 para aqui um pouquinho da apresentação do Alibaba, Para quem não conhece o Alibaba, a parte do e-commerce da China, Então, AliExpress, a grande vertente lá da parte de vendas, é como se fosse a Amazon chinesa, assim, Então, mostrar um pouquinho dos resultados aqui, um crescimento de 37% de receitas, então crescendo
a parte de e-commerce, né, o crescimento de receitas aqui em 38%. A parte de cloud, aquilo que eu comentei com vocês, que vai ser o grande motor de crescimento do Alibaba, né, a parte de nuvem, né, crescendo 50% ano contra ano. 50% é muita coisa, tá? É muita coisa em um ano contra ano. E olha isso aqui é muito relevante. A parte dos consumidores, cara, ela tem 902 milhões de consumidores utilizando a parte mobile, tá? 1 bilhão de clientes, né? Então, para comparação, a gente tem 200 milhões de habitantes no país, né? São 5 Brasis, né? Então, é muito louco isso. Aqui um pouquinho da questão do EBITDA, né? O lucro operacional da companhia aqui em renminbi, né? Que é a moeda chinesa, que se for fazer a conversão aqui para dólar, dá 9,4 bilhões de dólares, tá? Então, um free cash flow, né? Um caixa livre muito robusto, muito grande. Então, aqui mostrando para vocês aqui os 9 meses finalizados aqui em comparação. Dezembro de 2019 com dezembro de 2020. Né? Se a gente for pegar aqui a questão das receitas, né? 204 bilhões de 2019 para 286 bilhões em 2020. Aqui a gente consegue ver gastos, né, receitas, né, o custo de receitas. Que mais? Aqui eu queria mostrar para vocês a questão das vendas, né, o preço, o total de receitas aqui, ó, nos últimos 3 meses cresceu de 9% para 11%, 2019 para 2020. Fechamento de 2019, né, os 9 meses fechados aqui, de 35,7 para 52 bilhões aqui, né? Então, bastante expressivo. Isso aqui é bem legal, assim, eu achei bem bacana a questão do visual aqui da apresentação, que a gente consegue ver a parte, como que é composta, né? As receitas e os segmentos, né, em relação ao core business do Alibaba, né? Então aqui a gente consegue ver, né? 20% fica na parte do varejo, né? 20% na parte do varejo chinês, do mercado chinês, aí tem todas essas marcas aqui que ela tem dentro do portfólio. Comércio de varejo internacional, tem AliExpress, Lazada, Trendyol. Então, 5% das receitas é nessa parte. A parte de computação aqui que eu falei para vocês do cloud, né? Computação em nuvem já representa 8% das receitas do Alibaba, você vai andar muito, tá? A parte digital de entretenimento, que ela tem empresas também de entretenimento, estúdios que eu falei para vocês, já representa 4% das receitas. Iniciativas de inovação representa 1% das receitas do Alibaba. E aqui a parte dos marketplaces, né? Tem o Taobao, que é bem grande na China. Toda essa parte do marketplace é a parte maior de receitas, que representa 46% do total das receitas do Alibaba, tá? Aqui falando um pouquinho isso aqui é bizarro, isso aqui é louco, né? Então, se eu pegar o resultado aqui da companhia, aqui a gente está falando de receita agora, né? A gente estava falando de custos, cresceu o custo por conta do crescimento da empresa também, natural. Olha isso, né? O crescimento de ano contra ano. Se a gente for comparar dezembro de 2019 para dezembro de 2020, a gente saiu de 141,4 para 195,5. Tá? Então, um crescimento ano contra ano de 38%. Então, se a gente for comparar os 9 meses de 2019 com os 9 meses de 2020, o crescimento é de 34% de receitas. Tá? Aqui é o lucro operacional, EBITDA, né? Earnings before interest, taxes, amortization and depreciation. 3 meses finalizados, o lucro operacional também crescendo 15%, e nos 9 meses, se for pegar o ano inteiro, olha como é uma empresa antifrágil, né? Empresas de e-commerce andaram pra caramba. E aí, né, o resultado é muito louco pensar que a empresa andou muito, mas o preço não caminhou por conta desse risco. Empresa chinesa, teve a questão do Ant Group, o braço financeiro do Alibaba que não abriu, não fez um IPO, que ia destravar um valor gigantesco para a companhia. Então, de repente, aí pode ser uma oportunidade. Risco tem, tá? Risco sempre tem, todo investimento tem os seus riscos, mas eu estou mostrando um pouquinho dos números, né, do resultado da companhia, para que vocês possam tomar as decisões. A parte aqui dos segmentos digital media e entretenimento, né, que eu comentei com vocês, cresce também bastante. Então, ainda não tem um ajuste aqui de lucros operacionais por conta do investimento, mas continua avançando. Aqui é louco a questão dos números também, né? Que está em renminbi, né? Não dá para a gente poder fazer uma conversão direta batendo o olho, né? Mas a gente consegue ver a questão da evolução do comércio de varejo chinês, né? Crescendo 39%, né? O comércio de varejo chinês aqui ano contra ano. Se for pegar o fechamento dos meses aqui, e aqui os 9 trimestres, né? 34% ano contra ano. Se for comparar os últimos 3 meses, ano contra ano, o crescimento de
39%. Aqueles 50% que eu falei para vocês, né, de receitas, né, já representa 43,3 milhões ou bilhões de renminbis, né? Computação, falei para vocês que é uma linha que vai crescer muito no Alibaba, muito mesmo, tá? Acho que está caminhando realmente para ter números assim fortes como a Amazon, né? Para chegar no valor de mercado da Amazon, teria que de repente triplicar de valor, né? Então, considerando que a China cresce mais que os Estados Unidos, que daqui a X anos ela vai se tornar a maior economia do mundo em termos de crescimento, PIB, o Alibaba vai ter grandes participações em relação a isso, tá? O que mais que eu queria destacar para vocês em relação às operações, que é importante também, né? Resultado de lucro das operações, crescimento aqui de 2019 para 2020, que aqui é alguns que colocam na parte da esquerda, outros da parte da direita, o 2019 para 2020. Então, cresceu 24%, lucro operacional, 39 bi para 49, nos 9 meses de 84 para 97, 15%. Aqui mostrando para vocês, né, enquanto muitas empresas foram afetadas, né, se a gente for pegar aqui o lucro líquido de 50,1 bi, 2019 para 77. Cara, 56% de alta o lucro líquido. Depois eu vou mostrar os números para vocês, só para vocês terem uma dimensão do que ela fez. E é legal também pesquisar um pouquinho do histórico no Dia dos Solteiros, tá? Como se fosse a Black Friday chinesa. É muito louco, assim, olhando como é que surgiu o dia dos solteiros na China, tá? Free Cash Flow, né, que é o caixa livre da companhia, isso aqui é importante também, aumentou 23% o caixa livre, empresa muito capitalizada, tem grana caindo pelos bolsos, enfim, né? Que mais que eu acho que é importante destacar? Lucro ajustado. Ok, falamos assim dos principais destaques, Alibaba. Mostrar aqui para vocês um pouquinho do Seeking Alpha, né? Aqui a gente consegue ter uma visão. Receitas de Alibaba em 2012, 3 bilhões de 3 bilhões de dólares aqui, tá? Em 2012, tá? Receitas de Alibaba, né, no mesmo período, em março de 2020, 72 bilhões. É um negócio maluco, né? 3, 5, 8, 12, 15, 22, 39, 56, 71. Né? Cresce a taxas insanas, tá? Legal. Vendas, renda operacional também, que é a receita operacional, às vezes ele traduz errado aqui também, 13 bilhões de receita operacional, lucros operacionais 19 bilhões, aqui o resultado líquido da companhia, né? Então aqui a gente consegue ver o earnings per share, né? Olha só, né? Ela tinha um lucro por ação de 27 centavos, tá? Em 2012. O lucro por ação é de 8 dólares e 2 centavos em 2020. É maluco esse crescimento do Alibaba, tá? E aqui o lucro líquido de 15 bilhões de dólares, né? Subiu 50%, 10 bi para 2020. Uma empresa muito antifrágil, muito mesmo. Aqui o Finviz, e como ela tem esse risco chinês, com a questão da não abertura do não IPO do Ant Group, o braço financeiro do Alibaba, então as ações foram duramente penalizadas. Como eu falei, risco tem, né? Mas a gente colocou o Alibaba, que eu acho que não dá para não estar exposto ao mercado chinês e não estar exposto ao Alibaba, tá? Olha só das máximas aqui, próximo do IPO do Ant Group, que estava para acontecer no finalzinho do ano, as ações chegaram a 320 dólares, né? E agora elas estão a 220 dólares. Então, esse é um ponto, né? Negocia hoje a 25 vezes lucro, se a gente for olhar. Ela negocia a 19 vezes lucro para o próximo ano fiscal, né? Então, acho que são uma das raras oportunidades para a gente poder ter Alibaba nesses patamares, tendo exposição à China. Tem risco, como eu falei, tem risco, mas eu acho que os números, as taxas e o crescimento chinês, aqui falando um pouquinho das análises, né? Não é só eu que estou falando isso, né? Então, as análises de todos os bancos, do Barclays, né, de HSBC, Loop Capital, SunTrust, tem vários, Citigroup, todos eles recomendando a compra das ações de Alibaba, preço-alvo de 320 dólares, né? Então, enfim, né, mais risco tem, empresa, né, aconteceu isso aqui que eu quero mostrar para vocês também, recentemente, né? Primeiro falar um pouquinho o que aconteceu ontem, né, da questão do risco, né? Multada ontem, olha, 10 de abril, 2,8 bilhões, prática de monopólio, a China tem disso, isso de tempos em tempos rola nos Estados Unidos, as manchetes, Facebook monopólio, Google monopólio, Apple monopólio, faz parte, né? Então, a empresa oferece um serviço, as melhores acabam se beneficiando, então tu acabar multando uma empresa por crescer demais é uma coisa bizarra, né? Então a empresa não tem estímulo para crescer, né? Se eu crescer demais eu vou ser multada como monopólio, né? Então, complicado, enfim, questões para a gente poder avaliar. Então teve esse ponto, né, que acaba penalizando as ações, então de repente até abre a oportunidade, pensando no longuíssimo prazo. Isso aqui é uma matéria que eu achei legal trazer para vocês, né? A gente recebeu, né, agora há pouco tempo, 100 respiradores doados por Alibaba, TikTok e outras empresas chinesas, né? Então a gente acaba achando que os caras também só tem coisas ruins, tem coisas boas também, né? E isso aqui é muito maluco, isso aqui é doido, isso aqui
final do ano, né? Então, é legal o Dia do Solteiro. Depois dê uma pesquisada, como é que surgiu a questão do Dia dos Solteiros, para eu não me ater muito, né? Mas é bem interessante a história, tá? Alibaba vendeu, aqui, o Dia dos Solteiros, na verdade, são 2 semanas ali que eles... É como se fosse a Black Friday deles, né? Ele vendeu, o Alibaba, 413 bilhões de reais nesse período. Cara, 413 bi. Ele vendeu em um período aí de poucos dias, né? Então isso aí é mais do que todo o valor de todas as empresas do Brasil, né? O valor de mercado das empresas, não de venda, né? Então é realmente maluco, né? Faturamento representa um aumento de 26% em relação ao ano passado. Então as pessoas estão em casa, estão comprando, né? Então rapidamente aqui, é conhecido como Black Friday chinesa, o Dia dos Solteiros arrecada dezenas de bilhões de dólares todos os anos. Em 2020, porém, a data virou um frenesi. O Alibaba disse na quinta-feira, dia 12, lá, né, que arrecadou 498 bilhões de yuans, né, cerca de 75 bilhões de dólares ou 413 bilhões de reais. Isso aqui é bacana, olha só. O Dia dos Solteiros costuma vender mais do que a Black Friday e o Cyber Monday, né, juntas. Né? Se for juntar a Black Friday americana e o Cyber Monday, todas elas juntas vendem mais do que isso. O evento também foi conhecido como Double Eleven, né? Está relacionado ao feriado informal anti-Dia dos Namorados na China. Então é a revolta dos solteiros aqui, celebrando pelas pessoas que não estão em relacionamentos. Acontece no dia 11 de novembro, 11, né? Double 11, 11 do 11. A data que foi escolhida porque são 4 uns, né? Né? Ou solteiros. O Alibaba começou a oferecer desconto no Dia dos Solteiros lá em 2009 e desde então transformou o evento em uma época de compras do Dia dos Solteiros. A galera compra, né? São esses dias comerciais são criados, as pessoas embarcam e vamos que vamos, né? Aqui falando do IPO do Ant Group, que não foi realizado, que eu comentei com vocês. E aqui a gente tem uma matéria aqui interessante também, falando da questão do resultado, né? Isso é de fevereiro agora, né? A Alibaba tem alta de 51% no lucro líquido do quarto trimestre de 2020. E as ações estão lá embaixo por conta dessa questão da multa, da questão das restrições da China, né? Mas a empresa está voando. O investidor acaba ficando fora porque tem esse risco. Esse risco, então, uma empresa voando não vai ser negociada a valores mais modestos se não tiver algum tipo de dificuldade no horizonte, né? O risco é proporcional ao retorno, né? Faz parte. Né? A empresa realmente está andando, então um case aí para vocês olharem com bastante carinho, tá? Aqui falando dos resultados, do Alibaba, o problema com as autoridades, né? O Jack Ma, né? O CEO da companhia, ele ficou 2-3 meses sumido, né? Depois que ele fez algumas declarações no final do ano passado, questionando as políticas do governo chinês em relação à parte financeira, ao comércio, né? E aí, lá na China é complicado, né? Tu falou mal do governo chinês, os caras te cortam a cabeça, né? Então, teve uns caras aí que amanheceram mortos e, né? Tinham possibilidade de terem sido envenenados, né? Teve um cara do ramo de games, que eu não vou lembrar o nome agora, que amanheceu envenenado, então não se sabe se foi alguém do governo chinês, então é difícil. Aí ficou uns 2-3 meses sumido o Jack Ma, aí reapareceu, então, será que o cara morreu? Começou a sair uma série de notícias aí, então depois agora, recentemente, eu acho que foi em janeiro, fevereiro, que ele reapareceu, tá? Enfim. E aqui, para não deixar de indicar para vocês uma história do Jack Ma, esse cara que tem uma cara muito estranha, muito estranha. Achei ele muito esquisitão. É uma das maiores referências atuais sobre ele. O cara é muito esquisito, muito estranho. Tem uma cabecinha pequena, assim, né? O cara é todo esquisitão. Aí tem uma história de empreendedorismo, cara. Eu vou dar um pequeno spoiler, tá? Da história de vida dele. Ele foi rejeitado de trabalhar no Starbucks, tinha 27 vagas e 28 candidatos. Acho que era isso, né? Ele foi o único rejeitado para trabalhar no Starbucks tempo atrás. Então, é muito legal essa história, que a gente só vê hoje, bilionário, não sei o quê, então a gente não... Aquilo que eu falei para vocês do Mark Zuckerberg, do Walt Disney, né? Então a história, né, completa do Jack Ma, o nome Jack Ma também, é o nome que ele mudou para poder ficar mais fácil, né? A nomenclatura do nome dele mundialmente. Então a história dele aqui, o fundador do Alibaba, da AliExpress, é muito interessante, inspiradora, muitos acontecimentos bem inusitados na carreira, na vida dele, tá? Que eu queria deixar de indicação complementar aí para vocês nos estudos de Alibaba, legal? Para quem está lá na Avenue também, tá? Para quem tem a conta lá na Avenue, tudo que eu estou mostrando, Seeking Alpha, o Finviz, tem ferramentas bem interessantes para a gente poder olhar alguns números das companhias. É claro, né, que em 20 minutos a pessoa não vai ter capacidade de analisar e olhar os números da companhia assim, né? Isso é uma pontinha do iceberg, né? Para que vocês se sintam estimulados a começar a olhar para a companhia, olhar para a história da empresa, né? Não é só um código, comprei lá, essa ação caiu 20%, 30%. Não, né? Tem que olhar os números da companhia, o marketing endereçável da empresa, quantidade de clientes, né? O tamanho da companhia, os riscos, as vantagens, né? Fazer uma análise aí SWOT mesmo, para a gente poder investir bem, né?
investir bem e diversificar os nossos investimentos.